Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas polêmicos e relevantes. No programa de hoje, eu recebo o ex-agricultor, ex-vereador de Dona Ema e presidente Getúlio, inclusive sendo o vereador mais votado de Getúlio à época, empresário e hoje prefeito da capital do leite. Eu estou falando de Nelson Virtuoso, pré-candidato à reeleição pelo MDB. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Reginato, é um prazer estar aqui na Vale TV Europeu, participar dessa entrevista. Bom, para quem não conhece o programa Um Contra Um, a dinâmica do nosso programa ela é bem simples. Neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional, no bloco seguinte, então, o assunto é a política regional, e para encerrar abordaremos questões pessoais do entrevistado e haverá ainda um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, prefeito, para a gente começar o nosso bate-papo, política do âmbito nacional, o Brasil, o senhor sabe, tem alguns partidos que são considerados gigantes. Entre eles temos aí PT, PSDB e também, claro, o MDB, o seu partido. Por que o senhor escolheu o MDB e qual a principal diferença que o senhor enxerga entre o MDB e estes outros partidos considerados gigantes do nosso país? A única diferença que eu percebo no MDB é que desde jovem, a bandeira do MDB era as diretas já, tinha muitos projetos, de apoio ao cidadão brasileiro. Inclusive, a nossa Constituição foi um trabalho, que o MDB esteve na frente e por isso eu me identifiquei com o MDB. Prefeito, quando se fala em MDB a nível nacional, a pessoa que vem à cabeça, claro, é Michel Temer. Até pelo motivo de ter sido presidente da República recentemente e inclusive chegou a ser preso numa ação da Operação Lava Jato posteriormente. O senhor não acha que o MDB está um pouco carente de líderes a nível nacional? O MDB nacional, ele, mais do que uma vez assim, ele já fez muitas coisas erradas que deixou a gente um pouco chateado. Eu sei que Michel Temer começou muito bem no governo, mas depois houve uns erros que, nesse momento, a gente percebe que não foi bom para o Brasil. Se ele tivesse acertado, tivesse sido melhor, nós teríamos um MDB mais forte, teria dado umas condições melhores para o MDB nacionalmente se reerguer. Mas o Michel Temer também ele não conseguiu construir um grande papel para o MDB. É uma pena, mas faz parte dos partidos. Porque, na verdade, não existe partido ruim, existem as pessoas que estão no meio do partido. Então, eu sou mais da pessoa. Então, infelizmente, no MDB nacional tivemos alguns problemas. Com exceção ao Michel Temer, tem algum outro nome que o senhor entende que poderia ser alavancado como uma grande liderança do partido, de repente, para as próximas eleições? A nível nacional? Isto. Eu acho que, no momento, nós temos dificuldade de algum líder nato no MDB. A gente até, uma época, nós tínhamos aí o falecido Luiz Henrique, que construiu um MDB forte nos estados do Sul, e nacionalmente ele era um grande líder. E nós perdemos o Luiz Henrique. Agora, realmente, nós estamos carentes de um grande líder no MDB. Prefeito, eu tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados que passam aqui pelo programa Um Contra Um. Dado o momento de polarização que nós vivemos no nosso país, o senhor se considera mais à esquerda ou mais à direita? Eu sempre fui mais de centro. Eu sempre trabalho e luto para as coisas boas acontecerem na vida do cidadão. Então, por uma política séria, onde a política ela seja direcionada para o bem de todos. Então, eu não sou nem centro-direita, nem não sou esquerda também. Então, eu penso que a política deve existir para fazer o melhor para o cidadão. Em quem o senhor votou para presidente da República, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno? E qual a avaliação que o senhor faz desse mandato do presidente Jair Bolsonaro? Eu votei no Jair Bolsonaro, fiz campanha para ele, porque a gente entende que outros partidos ficaram vários anos frente ao governo federal e nesse momento nós precisava de alguém que realmente tivesse amor à pátria e isso conquistou muito cidadão. Então por isso eu votei nele e torço para que ele faça uma grande administração. Eu também sou empresário, a minha vida toda dedicada como empreendedor e a gente tem muitas coisas
para poder defender. E para isso, nós precisamos ter um grande líder que possa fazer o melhor pela nação. Prefeito, nós sabemos que muitas vezes, para governar, para fazer a prefeitura andar, o prefeito precisa ter relações próximas com os deputados, sejam eles deputados estaduais ou federais. Como é a sua relação com os deputados da região? Quais são aqueles que o senhor pode considerar seus parceiros e tem algum deputado que o senhor entende que está deixando a desejar um pouco para o município de Presidente Getúlio, na sua visão? Nós hoje, o grande parceiro da administração é o deputado federal Rogério Peninha Mendonça. Muitas obras aconteceram na nossa cidade, não só na minha gestão, né? Ele está ajudando muito na gestão agora, muitos recursos já ele destinou para Presidente Getúlio, e mesmo na administração anterior também ele foi o grande parceiro do município, porque ele sabia que eu, como presidente do partido do MDB, sempre pediu para que ele, se pudesse, fizesse o melhor pela cidade, que pudesse estar viabilizando recursos para que a gente pudesse ter um município desenvolvido. Fala-se também do deputado Gerry Comper, que me parece estar sendo um aliado também dos prefeitos do MDB. Acontece o mesmo com o senhor, com o município de Presidente Getúlio? Com certeza, o deputado Gerry é uma grande revelação, porque ele veio de um trabalho junto com o deputado Aldo. O Aldo foi, por exemplo, o deputado mais atuante na nossa região, né? Em pouco tempo ele conseguiu mostrar o seu potencial, a sua capacidade, a sua dinâmica, para fazer com que as coisas andassem. Então o deputado Gerry teve o seu padrinho e ele está fazendo um grande papel, principalmente para o Presidente Getúlio, está sendo um grande parceiro. Gostaria que o senhor citasse também, então, para complementar a pergunta, um deputado ou alguns deputados que o senhor entende que poderia, de repente, fazer mais pelo município de Presidente Getúlio e está deixando a desejar, no seu entendimento? No nosso município de Presidente Getúlio, um deputado que é da região, que levou bastante voto, e eu acho que ele poderia contribuir um pouco mais com o nosso município, é o deputado Milton Obos. Em relação ao senador Dário Berger, que é do seu partido? O senador Dário Berger também já mandou muitos recursos para o Presidente Getúlio, é o grande parceiro. Sempre que a gente vai também a Brasília, ele sempre nos deu apoio nos ministérios e viabilizou várias emendas para nós, para o Presidente Getúlio. Então, é mais um grande parceiro da administração. Prefeito, para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco, nós estamos justamente conversando a respeito dessa relação entre prefeitos, deputados e senadores, muito por conta do fato de o recurso público estar na capital federal e os prefeitos precisam muitas vezes se dirigir aos deputados para trazer o recurso de volta para o município. Nesse contexto, o senhor seria favorável de que seja refeito o pacto federativo, de que o recurso ficasse mais no município? Com certeza, porque a gente sabe que muitas vezes que a gente vai a Brasília, nem sempre a gente consegue, né, alinhar lá junto com os ministérios, junto com o deputado federal e buscar os recursos. Porque muitas dessas vezes que a gente foi a Brasília, alguns ministérios, a vez que hoje a gente chegava lá, fazia todo o entendimento, todo o contato, né, viabilizava os recursos, daqui a 30 dias o ministro caía, tinha que começar tudo de novo com papelada e a gente foi perdendo prazo. Então, se os recursos ficassem mais aqui próximos aos nossos municípios, com certeza nós conseguiríamos fazer uma administração muito melhor para o nosso município. Tá certo, eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta falaremos de política regional com o prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso. Eu volto já. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso, ele que também é pré-candidato à reeleição no município pelo MDB. Prefeito, nós vamos falar agora de política no âmbito regional. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ele tem sofrido duras críticas no seu governo por, em um momento de pandemia, estar sem um ministro da Saúde. De certa forma,
O mesmo acontece também com o presidente Getúlio, porém em outra área, já que se trata aí de um município agrícola que está momentaneamente sem um secretário de Agricultura. Qual o motivo de o cargo estar vago e o que levou o senhor a exonerar o então secretário de Agricultura, Valdécio Anacleto? Em presidente Getúlio, o Valdécio, ele começou como secretário de Agricultura, ele é um bom agricultor, mas tem pessoas que, a partir da hora que eles estão no cargo, ele não consegue desempenhar a função. Então foi isso que aconteceu, um grande líder, trabalhador, mas ele não conseguiu organizar aquele setor. Por isso a gente achou melhor tirá-lo da pasta, mas sem nenhum problema, mas é questão de... É a mesma coisa um professor ir numa sala de aula e não conseguir dar aula para o aluno. Então o Valdécio foi a mesma coisa, ele não conseguiu organizar o setor. Por isso a gente teve que tirar ele. O senhor tem algum nome em mente para ocupar essa pasta? Essa pasta foi ocupada pelo vereador Ivo Palpites, mas o vereador Ivo Palpites ele ficou 6 meses no comando da pasta, mas como agora tem o período eleitoral, ele saiu para poder, né, se candidatar, né, a vereador, então por isso a pasta está sem o seu líder. Mas como existe um pedido do Tribunal de Contas para que a gente não aumente despesas, eu dei uma segurada, né, por um período até passar a pandemia, mas a gente tem nome para colocar nessa pasta. Mas não estou colocando exatamente por esse motivo, em função de a gente evitar custo, né? Prefeito, de acordo com informações que nós recebemos, documentação inclusive do Ministério Público, o senhor teria feito um acordo com o Ministério Público no valor aí de aproximadamente R$15 mil, porque teria feito a contratação de 2 veículos de comunicação de forma irregular. Procede essa informação? Como se deu esse caso? Esse caso se deu porque, como sempre era feito, né, a contratação dos veículos de comunicação, a gente fez normal, né, sem licitação. E por isso o Ministério Público entendeu que estava errado, a gente foi lá, acertou, estou terminando de pagar, a gente entendeu, por isso agora a gente fez um pregão, né, para toda a comunicação. Então agora foi feita uma licitação, enfim, e a gente está ajustando essa questão. Ou seja, o senhor garante que não houve má-fé nesse caso? De jeito nenhum não houve má-fé, porque todos os municípios faziam igual. Então, por isso aí agora a gente organizou esse setor. Então, nada de má-fé nenhum. Prefeito, a questão dos gastos públicos tem sido aí um tema bastante trabalhado pela classe política, principalmente durante a campanha. Muito se fala em enxugar a máquina pública, acertar as contas, entre outras coisas. Nesse contexto, eu pergunto ao senhor sobre a Expofeira Estadual do Leite. De acordo com o portal da Transparência, o município de Presidente Getúlio, na sua gestão, promoveu 3 festas do leite e gastou cerca de R$1.750.000, somando as 3 festas. O senhor entende que esse valor está de acordo com o que a festa propõe? Foi um bom investimento na sua visão? Reginato, eu entendo que foi um grande investimento, porque muitas empresas do nosso município, que elas só vendiam seus produtos ali em Presidente Getúlio. E com a Expofeira Estadual do Leite, com o público que nós conseguimos colocar no pátio, né? As pessoas que visitaram durante os 3 dias, as pessoas conseguiram triplicar as suas vendas. Teve empresa que vendeu acima de R$1 milhão de negócio que fizeram lá. E outras 400 mil, outras que 200. Aí todos os agricultores, eles têm o Palácio do Leite, onde mais de 30 agricultores exploraram aquele espaço e venderam os seus produtos, isso dando um valor de praticamente 5 milhões nas festas, que foi vendido. Então só o ICM que veio para o município, conseguiram, por exemplo, no setor da bovinocultura, conseguiram mostrar a qualidade do nosso rebanho. Então muitas pessoas venderam muitos animais, então foi a grande oportunidade para eles mostrar os produtos que nós temos em Presidente Getúlio. Então, se tivesse que fazer, eu faria de novo. Esse ano a gente não fez porque o momento teve a pandemia, mas as empresas já estavam, 3 meses antes, já tinham reservado todos os estandes, né, para poder participar da Expofeira. Então, é um dinheiro muito bem investido e eu faria novamente.
Prefeito, em março desse ano, houve uma grande polêmica na cidade de Presidente Getúlio, que inclusive repercutiu na imprensa de todo o estado. Trata-se do projeto de reajuste salarial dos servidores públicos municipais, tanto do executivo quanto do legislativo, em quase 4%, mais ou menos. A polêmica se deu porque o projeto ele foi aprovado pelos vereadores em uma sessão presencial, justamente em um momento em que havia um decreto do governo do estado proibindo reuniões presenciais. Tem ainda a questão da economia, já que durante uma pandemia entende-se que talvez não seja o momento ideal para fazer investimentos em salários. E, além disso, prefeito, o projeto, que é de autoria do executivo, após a polêmica, ele acabou sendo vetado pelo próprio executivo. No caso, o senhor. O fato de o senhor vetar um projeto que é de sua autoria, seria um reconhecimento de que o senhor errou? Pelo contrário, Reginato, esse projeto criou toda uma polêmica, mas esse projeto ele foi antes da pandemia. Então, esse era só o repasse anual, que é o 3,92, que seriam as perdas. E esse projeto só não foi aprovado antes da pandemia, porque nós tínhamos outros projetos interessantes, como a subida Serra Tucano, o projeto do Mirador, projeto Indo Esquerdo, da rua Ricardo Stein, e que a gente tinha esse projeto para serem aprovado com urgência, que nós tínhamos no financiamento. E o projeto do aumento, ele ficou para mais, porque a gente tinha prazo até final do mês, né, desse reajuste. E o reajuste era para todos os servidores públicos e também os agentes políticos. E todo ano era feito nessa data. E eu mandei fazer todo o levantamento do custo, porque a nossa folha de pagamento estava em 47,82, e daí eu fiz todo um estudo, e nós, com esse aumento, nós chegaríamos a 48,6. Então ficava dentro da margem normal, porque o município nosso ele está muito bem administrado, graças a Deus, e a gente decidiu manter, porque todo ano nós mandava esse projeto de lei para a Câmara, reajustando o valor das perdas. E como ele não pôde ser votado no primeira semana que os vereadores olharam o projeto, foi para as comissões, faltava vereadores, deixaram para aprovar final do mês. Mas aí quem é que sabia que ia dar essa pandemia? Ninguém sabia. Até então era para ser só 10 dias. E daí ficaria dentro, né? Poderia ser votado. E como daí o decreto ele se estendeu, então os vereadores se reuniram a mesma coisa para votar. Até então a gente até imaginava que já tinha sido até votado, porque tinha ido antes, né? E aí, então, quando o projeto foi votado, deu a polêmica e também existia um pedido do Tribunal de Contas para que a gente evitasse gastos. Então ele veio para o Executivo, aí eu decidi vetar, baseado também na recomendação do Tribunal de Contas para evitar custos. Então foi isso que aconteceu. Mas o projeto foi antes da pandemia, né? Estava tudo normal, não teria problema nenhum, né? A folha ainda ficaria com 48,6, estaria ótimo, e o reajuste seria absorvido naturalmente, né? Dentro da folha de pagamento do município. Perfeito. Prefeito, é inegável que há em Presidente Getúlio uma disputa política entre o núcleo encabeçado pelo ex-prefeito, Nilson Francisco Stanzek, e o seu núcleo de lideranças. Como é a sua relação com o ex-prefeito Nilson Stanzek e também com a esposa dele, Lúcia Stanzek, já que ela deve ser a sua adversária no próximo pleito pela Prefeitura de Presidente Getúlio? Minha relação é tranquila, a gente praticamente pouco se fala, né? Mas a gente sabe que ele foi prefeito antes da gente e a gente sabe que vai ter uma disputa e eu acho até importante que tenha mais um candidato contra a gente, de preferência deveria ter mais candidatos, que a gente sabe que é uma cidade promissora, é uma cidade que ela cresce muito cada dia e isso é muito importante, que tenha mais pessoas querendo ocupar o cargo de prefeito dessa cidade para dar o seu melhor para a cidade. E para a gente finalizar esse nosso segundo bloco, eu gostaria de entender como estão as tratativas de coligações no município. O senhor é do MDB, quem deve vir junto, qual partido deve se coligar com o senhor, ou o MDB vai com chapa pura?
Hoje, na majoritária, a gente ainda está definindo, né, quem vai disputar conosco. A gente tem vários nomes fazendo pesquisa e aguardamos o nome que, por exemplo, ele vai somar mais para o partido. Até então a gente é chapa pura, mas nós temos conosco, temos o PT, temos o PL e temos o Cidadania. Temos mais 3 partidos conosco, que fazem parte da administração, estão na gestão. Portanto, o vice não está definido Não, aí. por enquanto o vice não está definido. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e na volta teremos o nosso Pinga Fogo com o prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso. Eu volto já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso, que também é pré-candidato à reeleição pelo MDB no município. Prefeito, falando do seu mandato, qual o senhor considera ser o maior feito enquanto prefeito de Presidente Getúlio? O maior feito meu, que eu percebo que foi desde o início, né, conseguir ajustar as contas do município, pagar os empréstimos que nós tínhamos no município, para viabilizar condições para que eu pudesse buscar novos empréstimos para fazer obras importantes de infraestrutura para o município. Então daí eu consegui concluir a prefeitura, consegui pagar o Pinheiro Alto, que era a Traut Miller, mas lá são 3 quilômetros, 4 milhões de reais, e daí viabilizou condições para mim buscar recurso no Badesc e na Caixa Econômica Federal para fazer as grandes obras da cidade, que foi Serra do Tucano, né? Que foi a Rua Ricardo Stein, no índio esquerdo, e agora 7 quilômetros para o Mirador. Além de ter terminado a prefeitura, a escola do Pinheiro, né? Que é a Tancredo Neves, né? E eu acho, para mim, o mais importante foi isso daí, conseguir viabilizar recursos, condições para poder executar essas obras que está ajudando muito no crescimento e na infraestrutura do município. Nestes quase 4 anos, o senhor se arrepende de alguma coisa? Nesse momento eu não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo igual. Tem algo que o senhor acha que poderia, de repente, ter dado um pouco mais de atenção no seu governo? Alguma coisa que talvez não seja uma questão de arrependimento, mas talvez por outras circunstâncias o senhor gostaria de ter feito acontecer e não foi possível? A única pasta que eu gostaria de ter feito melhor, ter conseguido viabilizar não só mais recursos, mas alguém que pudesse gerenciar aquela pasta com um pouco mais de sabedoria, foi a agricultura. É uma pasta da onde eu me identifico muito, fui agricultor por 30 anos, fui secretário de agricultura em outro município, conheço a agricultura como ninguém, e eu não consigo colocar alguém que pudesse fazer com que a Secretaria de Agricultura desse o passo que eu gostaria que desse. Eu te pergunto, como cidadão, quem o senhor considera que foi o melhor prefeito da história de Presidente Getúlio e por quê? Eu lá em Presidente Getúlio, cada prefeito que trabalhou na sua época, com os recursos que tinha. Então hoje eu não saberia dizer, eu não gostaria de levantar nomes, porque cada um no seu tempo fizeram o seu melhor. Então, nós passamos, por Presidente Getúlio, passou muitos prefeitos e cada um ajudou a fazer a grande história da nossa cidade. Não teria um prefeito qual o senhor usa como inspiração, de repente? Não, hoje não. Tá certo. Prefeito, vamos para o nosso pinga-fogo, então. A dinâmica é muito simples. Eu vou citar aqui uma palavra, pode ser um nome de alguma pessoa, de um partido, de alguma instituição. E espero do senhor também uma resposta em uma palavra, uma resposta breve, que expresse o seu sentimento em relação ao que foi perguntado, tá certo? Certo. Vamos lá? Michel Temer. Podia ter feito melhor para o nosso país. Jair Bolsonaro. É uma revelação e acredito que vai fazer muita coisa boa para o Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva. Teve o seu tempo, teve o seu tempo. Rogério Mendonça, o Peninha. Grande parceiro da administração de presidente Getúlio. Gerry Comper ou Gerry Dualdo. Grande revelação, jovem da nossa região. Deputado Milton Obos. Para presidente Getúlio, ainda não mostrou por que é deputado. Ex-prefeito Nilson Stanzak. Fez o seu papel como prefeito. Lúcia Stanzak. Mãe de família. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Uma grande parceira da gestão. Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio. A Prefeitura de Presidente Getúlio, sempre, a gente sabe que em todas as administrações procurou fazer o melhor para o nosso município. Tanto é que o nosso município hoje é um dos municípios que mais cresce na região. Então, eu acho que ela está cumprindo seu papel durante os anos em que o município se emancipou. Prefeito, em uma palavra, Expofeira Estadual do Leite. Acho só uma palavra? Uma, duas, uma frase curta. É o momento do agricultor mostrar o seu grande potencial na cidade. Comunidade de Caminho Pinhal. A comunidade onde eu cresci, eu vivi por 44 anos, né? Tenho uma admiração muito grande por aquela comunidade, escola, igreja, enfim. Me ajudou muito, né, como cidadão, a ser um grande cidadão da comunidade. Dona Carme Virtuoso. Minha esposa, 39 anos, né? E grande mãe, parceira, trabalha muito, né? Sim. Ótimo. Vou pedir para o senhor completar essa frase. A oposição em Presidente Getúlio é? É difícil de lidar. Cite um político que o senhor admira. Pode ser no âmbito nacional. Político que eu admiro, ex-deputado Aldo Schneider. E um político que o senhor não se espelha. Político que eu não me espelho. Fernando Collor de Mello. Cite apenas uma qualidade sua. Qualidade empreendedor, faço acontecer. E um defeito. Um pouco ansioso. Pra gente finalizar, quero ser reeleito para... Continuar dando o meu melhor para presidente Getúlio, tornando a cidade cada dia melhor. Prefeito Nelson, Oi. Quero agradecer ao senhor a sua participação em nome de toda a equipe da Vale Europeu TV aqui no programa Um Contra Um. Valeu, um abraço então. Até a próxima. Até a próxima. E assim a gente encerra mais um programa Um Contra Um aqui na Vale Europeu TV. Muito em breve voltaremos com mais um debate relevante para você. Até mais!